Graça e paz, povo lindo, povo abençoado, povo de Deus. Mais uma live aqui nessa noite para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Seja bem-vindo, mais uma live ao vivo aqui. Seja bem-vindo aí à fonte de sabedoria e graça. Os irmãos vão adentrando, vão acompanhando aí a ministração da palavra. Já ouvimos aí os louvores da presença de Deus, louvores a qual nos levou a estarmos diante do nosso Deus em adoração, em espírito. Neste momento eu quero fazer uma breve oração para nós podermos entrar na palavra de Deus. Tem uma palavra ministrada para o seu coração nessa noite. Deus, eu te peço a tua graça, peço, Senhor, que neste momento que a tua mão, Senhor, venha sobre as nossas vidas, que haja, Senhor, cura, que haja, Senhor, libertação, Senhor, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja, meu Deus, salvação nessa noite. Pai, peço a Ti, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar forte aos nossos corações. É o que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Amém? Então, vamos ler a palavra de Deus. Você abrisse aí Mateus capítulo de número 8, Evangelho de Mateus capítulo de número 8, Evangelho de Mateus capítulo de número 8, verso de número 1, verso de número 1, tem um tema da mensagem nessa noite: Senhor, cura-me. E descendo ele do monte, Jesus seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que servir de testemunho. Que palavra forte, que palavra linda. Um leproso, o homem a qual tinha uma enfermidade, a qual tinha uma doença, que ele tinha que ficar longe da sociedade, que ele tinha que ficar longe das pessoas. Mas certo momento, quando Jesus desce do monte do sermão, quando Jesus está descendo do monte, esse leproso chega próximo de Jesus e diante de Jesus pergunta para Jesus: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tornar limpo? E aí Jesus disse: eu quero. Interessante, amados, que nessa noite o Espírito Santo de Deus manda te dizer: o Senhor está disposto a fazer um milagre na sua vida. Jesus está disposto a realizar o sobrenatural de Deus sobre a vida. Antes de entrar na palavra, eu gostaria que você ouvisse esse louvor, para que possamos entrar na atmosfera, para que possamos entrar na dimensão do Espírito Santo de Deus, porque Deus nessa noite, Ele quer fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus nessa noite, Ele quer fazer um milagre em nossas vidas. Deus nessa noite, Ele quer entrar com provisão na tua casa, Ele quer entrar com provisão na tua família, Ele quer entrar com provisão em todas as áreas da sua vida. Quem sabe você tem algo impossível, mas saiba de uma coisa: Deus está disposto a fazer um milagre. Deus está disposto a intervir na sua vida. Preste atenção nesse louvor. Preste atenção, aumenta mais um pouco a minha esposa. Preste atenção, porque hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação, hoje é noite de sermos tocados por Jesus, hoje é noite de que o Espírito Santo venha tocar naquilo que o homem não pode tocar, naquilo que o homem não pode fazer. Jesus pode. Jesus quer te tocar nessa noite. O tema da mensagem eu já mudei pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer te tocar nessa noite. Deus quer te tocar nessa noite. Não importa a tua enfermidade, não importa o que está acontecendo contigo, mas Ele quer
te tocar nessa noite. Oh, aleluias. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. Então não saia dessa live. Compartilhe a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Quem sabe tem uma área que você precisa, uma área que você nunca foi tocado. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Ele quer tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. Basta você dizer: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tocar. Pode me tocar, Senhor. Pode me tocar, porque o homem não pode, ninguém pode. Se me tocar, Senhor, vamos julgar, vamos jogar pedra, mas o Senhor pode, pode me tocar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, essa noite está dizendo para você: Ele quer te tocar na tua enfermidade, quer tocar no seu pecado, quer tocar na sua área financeira, espiritual, sentimental, família. Toca, Jesus. Ele é a nossa cura. 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 Jesus quer te tocar. Jesus quer te tocar. Jesus quer te tocar. E se você te tocar, então abre o teu coração como esse leproso abriu. Abre o teu coração. Ele quer te tocar nessa noite. Quem sabe como você se encontra? Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite do toque de Deus na nossa vida. Aleluia. Toca, Jesus. Vai tocando. Já estou sentindo o calor do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Já estou sentindo o calor do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois vamos dar continuidade nesse louvor. No final nós vamos fazer uma oração para que Deus possa. Então o tema da mensagem nessa noite: o Senhor quer te tocar. O Senhor quer te tocar. Não importa a tua condição, não importa como você se encontra, mas se você estiver disposto, como este leproso estava disposto a ser tocado, a ser mudado, a ser transformado, Jesus, Ele sempre está disposto a te tocar. Ele sempre está disposto a mudar a tua história, a qual o homem não pode mudar. Amados, é uma história que está escrita, está aqui narrada pelo evangelista Mateus, pelo apóstolo Mateus. Uma história interessante que serve para nós. Eu vou tentar falar mais calmo. É que quando Deus começa a agir, quando Deus começa a falar, quando Deus começa a nos tocar, e eu preciso me acalmar, porque senão eu fico falando, parece que eu estou narrando um jogo, parece que eu estou narrando corrida de cavalo. Mas eu vou procurar ser mais calmo para que você possa entender, porque nesta noite Deus quer te tocar. Deus quer te tocar. Se você não entendeu nada na mensagem, se você não vai compreender nada dessa mensagem, mas compreenda uma coisa: Ele quer te tocar nessa noite. Não importa aonde está te incomodando, não importa o que está te fazendo mal, não importa o que está te fazendo algo sendo desprezível, sendo rejeitado, sendo pessoa a qual não consegue realizar o seu sonho, não consegue alcançar os seus objetivos, mas Deus nessa noite, Ele quer te tocar. Aprenda aqui, a narrativa é o seguinte: Jesus, no versículo de número 5, 6 e 7, Ele está no monte, e ali no monte Ele está ensinando os seus discípulos. Ali chama-se, segundo os teólogos, a carta magna do reino de Deus, o estilo de vida para que possamos viver no reino de Deus. Aí no capítulo de número 8, Jesus está descendo do monte. Eu creio que este leproso estava de longe, estava atrás de uma pedra, ouvindo Jesus falar do sermão, ouvindo Jesus narrar a sua história, ouvindo Jesus dizer o quanto ele era, o quanto ele podia. E de repente aquele leproso, ele observa uma oportunidade para que possa ser curado, ou uma oportunidade dele morrer.
Porque naquela época o leproso não poderia chegar próximo de ninguém, principalmente de sacerdote e de rabino. E Jesus era um rabino, Jesus era um mestre, porque se esse leproso chegasse próximo ao sacerdote, chegasse próximo ao rabino, eles poderiam apedrejar este leproso. Então, esse leproso, ele tem a ousadia, ele tem a coragem de chegar diante de Jesus sem medo de ser apedrejado, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser acusado. Ei, eu estou aqui nessa noite porque Jesus quer te tocar. Não tenha medo, não importa o que esteja acontecendo contigo, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te acusar, Ele não vai jogar pedra em você. Pelo contrário, Ele te entende, Ele te compreende, Ele sabe como você é, Ele sabe a tua condição. Você acha que Jesus não sabia que aquele leproso iria se aproximar dele? Tu acha que Jesus não sabia? Lógico que sabia, mas estava dando a oportunidade daquele leproso acreditar que Jesus era o único que não ia rejeitá-lo. A sua família rejeitou, a sociedade rejeitou, todo mundo rejeitou, mas Jesus não. Jesus estava disposto a fazer algo que ninguém queria fazer. Jesus estava disposto a tocar nesse leproso. E aí, meu querido, pensa uma coisa: esse leproso ele só queria ser curado. Esse leproso ele só queria se livrar dessa lepra. Esse leproso ele só queria ter a sua vida de volta. Esse leproso só queria voltar ao seio da sua família. Esse leproso queria voltar a sentir o toque, a carícia. Quem sabe ele era casado, quem sabe tinha filho, quem sabe ele queria ser abraçado. Ele perdeu tudo isso, mas ele chega diante de Jesus. Ele nem sequer fala: Jesus, cura-me. Ele chega diante de toda a sua humildade, diante de toda a sua rejeição, a qual ele sempre foi rejeitado pela sua palavra. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Por quê? Porque aquele homem estava dentro de si um sentimento de rejeição, um sentimento a qual todas as pessoas haviam rejeitado, haviam negado para ele. Quem sabe você se encontra nessa noite se sentindo rejeitado, se sentindo uma pessoa que não pode falar, não pode dizer, porque se falar, se disser, vão te rejeitar, vão falar mal de você, vão excluir você. Mas Jesus está aqui nessa noite dizendo: eu quero te tocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, vai entrando agora nesta casa, vai entrando agora, Senhor, nesta família, vai tocando agora, Senhor, vai tocando onde tem que ser tocado, vai tocando aonde o homem não pode tocar, vai tocando aonde o homem já rejeitou. Mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus que não rejeita. Não importa a nossa imundícia, não importa o nosso pecado, não importa a nossa condição diante de Deus, está disposto a nos tocar, a nos tornar limpo. O Senhor está disposto a mudar a nossa história. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. E aí, interessante, me desculpa aqui, acho que a minha esposa deve estar surda aqui, eu mesmo já estou até surdo, tanto gritar. Mas preste atenção, o que eu estou ministrando não é uma palavra motivacional, não é uma palavra simplesmente para massagear o seu ego, mas é uma palavra do Espírito Santo de Deus. É uma palavra de cura, cura de alma, cura do físico. É algo que muitas vezes nós já rejeitamos. Algumas áreas da nossa vida já deixamos de sonhar, já deixamos de acreditar, já deixamos de achar que podemos ser felizes, já podemos de achar que o Senhor não vai agir mais nessa área, que ninguém pode tocar nessa área.
ele chega diante de Jesus numa condição a qual não poderia. Ele era leproso. E o leproso, quando chegasse próximo de alguém, ele tinha que gritar que ele era leproso. Esse homem achou uma oportunidade diante de alguém que tinha o direito de apedrejá-lo, que tinha o direito de lançar a pedra, que tinha o direito de rejeitá-lo, porque estava diante de alguém santo, estava diante de alguém limpo, estava diante de alguém que era puro. E diante da lei, quando o leproso tocasse alguém, se tornaria impuro também. Mas este homem, ele sabia que a sua impureza não iria fazer de Jesus impuro, pelo contrário, a pureza de Jesus iria purificar este homem. Por isso que esse homem chega com toda a humildade, com todo o sentimento de rejeição. Ele chega com uma pergunta. Ele chega dizendo: Senhor, se tu queres, Senhor, pode me tornar limpo. Veja, meu irmão, o sentimento deste homem. Veja, porque Jesus poderia dizer não, e ele já estava conformado com isso. Ele não chegou dizendo: Senhor, cura-me. Ele não chegou dizendo: Senhor, toca-me. Ele chegou com todo o sentimento de rejeição e dizendo: Senhor, se tu queres, Senhor, pode me tornar limpo. O interessante é que, diante dessa pergunta, eu fico imaginando a multidão em volta de Jesus. Eu fico esperando, a multidão fica esperando a reação de Jesus. Se Jesus iria jogar pedra, se Jesus iria liberar uma palavra de cura, se Jesus iria fazer algo na vida deste homem. Eu fico imaginando essa cena. Imagina, meu irmão, essa cena. E aí, de repente, Jesus, no versículo de número 7, ele disse: eu quero. Dizendo o Senhor, versículo 6, dizendo, Senhor, versículo de número, 3, e Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero. Preste atenção. Este homem, este leproso, ele pediu para Jesus, se possível, curá-lo. Jesus faz algo inacreditável, faz algo inimaginável, faz algo a qual nenhuma outra pessoa, nenhum ser humano faria. O que é, pastor? Tocar num leproso. Porque a lepra é contagiosa. A lepra pega no contato. E Jesus, antes de dizer a palavra para curar, Jesus faz primeiro, cura a alma deste homem. Este homem precisava ser tocado. Esse homem, não sei há quantos anos, há quanto tempo, não era tocado por ninguém. Não era tocado. E aí Jesus chega diante desse leproso, vai, toca nele e diz, quero ser limpo. Que maravilha! Jesus fazendo algo, mostrando algo para mim, para você, que o teu pecado, que a tua falha, que os teus erros não contamina Jesus, não contamina Deus, não
muda as características de Deus. O teu pecado, a tua falha, a tua enfermidade não muda Deus. Por isso que Ele disse nesta noite: eu quero te tocar. Você precisa ser tocado por Deus, porque a tua impureza não pode sujar Jesus, não pode fazer de Cristo um imundo, um sujo. Pelo contrário, a santidade dele faz você ser santo, a pureza dele faz você ser puro, o caráter dele reto faz você ser reto. Por isso que Jesus quer te tocar nesta noite. Ele quer te tocar, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar o teu cativeiro. Mas para isso você precisa acreditar, você precisa crer que Ele está disposto a te tocar. Seja honesto com Ele. Seja real com Ele. Amados, o que está escrito nas Sagradas Escrituras não é para conto de história. É a ação real de Jesus. Em alguns momentos da nossa vida nós estamos que nem esse homem leproso. Em alguns momentos da nossa vida nos sentimos leproso. Nos sentimos sujos. Ao ponto de nós queremos ficar longe de Jesus. Queremos ficar longe das pessoas. Porque não nos achamos dignos. E aí nós falamos: eu não mereço. Não, isso aqui não é para mim. Não, isso daqui é demais. Ei, Jesus quer te tocar. Jesus quer te tocar. Ele quer mudar a tua história. Eu poderia trazer aqui 3 atitudes que levou a esse homem a ser curado, mas eu não quero levar esta mensagem como simplesmente uma pregação teológica. Mas eu quero levar essa mensagem como um diálogo. Como alguém que foi tocado por Jesus. Alguém que está trazendo uma palavra diretamente do trono de Deus para a sua vida. Aleluia. Alguém que entendeu, discerniu a voz do Espírito Santo de Deus, a qual Ele está dizendo para mim, para você: eu quero te tocar. Eu quero te tocar aonde ninguém pode te tocar. Às vezes você quer ser compreendido por alguém e ninguém ainda te compreendeu. Você precisa ser tocado em uma área a qual, se alguém soubesse, te condenaria, te acusaria. Mas Jesus, nessa noite, Ele quer te tocar. Igual a este leproso. E nessa noite, creia que o Espírito Santo de Deus vai te tocar. O Espírito de Deus vai te tocar nessa noite. Sabe? Compreenda. Jesus, Ele está disposto a te tocar. Como tocou num leproso, a qual ele não pode ser tocado. A qual não pode, diante da condição, ser tocado. Jesus curou vários leprosos. Curou 10. A qual se prostraram diante dele e disseram: Senhor, cura-nos. E Jesus disse: vai ao sacerdote. Mas esse foi o único que Jesus foi e tocou antes de curá-lo. Jesus foi antes do milagre acontecer.
O que eu e vocês, o que nós estamos precisando, é muito mais do que a cura. O que nós estamos precisando é muito mais do que o milagre. O que nós estamos precisando é muito mais do que o sobrenatural. O que nós estamos precisando é sentir o toque de Jesus na nossa vida. O sobrenatural, o milagre aconteceu na vida deste homem após Jesus tocá-lo. Sim, Jesus liberou a palavra, mas o interessante, meu irmão, veja bem, vou ler de novo o versículo de número 2. Eis que veio um leproso, adorou dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo, ele poderia dizer: eu quero, mas Jesus fez diferente. Estendendo a mão, tocou-lhe. Ele estende a mão primeiro, tocou-lhe. Depois de tocar, disse: quero ser limpo. E aí ele ficou limpo. Esta lição, esta passagem está dizendo para mim e para você nesta noite: o toque de Jesus é mais importante do que o milagre. O toque de Jesus é mais importante do que o sobrenatural. O toque de Jesus é mais importante do que qualquer coisa, do que a tua vitória, do que a tua conquista. Jesus quer te tocar para depois Ele te dar o milagre. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. A mensagem do Senhor Jesus dessa noite: o mais importante é o toque do que a cura. Ele quer te tocar. Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite. E eu quero orar por você. Quem sabe nós estamos dando muita ênfase ao nosso sobrenatural, ao sobrenatural de Jesus. Nós estamos muito preocupados com os resultados. Estamos muito preocupados com a resposta, com a solução. E esquecendo o mais importante é ser tocado. Há quanto tempo você não é tocado por Jesus? Há quanto tempo você não sente aquele toque? Há quanto tempo você não sente mais aquela presença real na sua vida? Aquele leproso, ele estava precisando disso. Sentir a presença de alguém real, mas não distante, mas próximo. Estamos conformados com a presença de Jesus, mas de longe. Estamos conformados com a presença de Jesus andando do lado. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é toque. Jesus é dentro de nós. Jesus é nossa vida. Jesus vai tocar em todas as áreas em nós. Ele quer te tocar. Ele quer mais do que isso. Oh, Espírito Santo de Deus, vai invadindo agora esta vida. Vai tocando, Senhor. Ei, minha irmã, meu irmão, é muito mais, é muito mais. É muito mais do que o milagre. Leia na sua casa Mateus capítulo de número 8, a partir do verso de número 1. A importância é ser tocado. É Ele te tocar. É Ele te tocar. É sentir o braço, sentir o abraço dEle. É sentir o toque dEle. Sabendo
que através do toque vem o milagre. A mulher do fluxo de sangue fez a mesma coisa, simplesmente: se eu tocá-lo, serei curada. É o toque de Jesus, é o toque de Jesus. Vem, Senhor Jesus, tocar na tua igreja, vem tocar nesse irmão, vem tocar nessa pessoa, nesse homem, nesse jovem, nessa criança. Toca, Senhor, toca de uma maneira sobrenatural, vai fazendo, Senhor, um milagre acontecer. Toca, Senhor, na minha vida, toca, Senhor, na vida dele. Toca. Toca, toca, toca. Oh, aleluia. Jesus tocou no leproso e não ficou leproso. Jesus tocou no leproso e o leproso foi curado. Jesus tocou, Jesus tocou, Jesus tocou, aleluia. E eu quero terminar. Somente só um pouquinho, eu quero terminar dizendo algo interessante. Se você continuar lendo, Jesus cura esse leproso, aí depois Jesus cura um servo de um centurião. Presta atenção. O servo do centurião, o centurião disse para Jesus: Senhor, basta somente uma palavra e o meu servo será curado. Aquele servo estava doente, estava prestes a morrer. E aí Jesus disse que iria à casa do centurião, e o centurião disse: Senhor, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra. Interessante que este não precisou ser tocado. Por quê? Porque a enfermidade deste homem, todo mundo poderia tocar. Este homem não estava carente de toque, não estava carente de... estava precisando de uma cura, mas de autoridade. Porque aquele servo conhecia o que era autoridade. Mas esse leproso não. Esse leproso foi diferente. Esse leproso precisava ser tocado primeiro. Porque esse leproso, ele precisava de um toque. Precisava sentir a presença. Precisava sentir que ele não era rejeitado. Precisava sentir que a condição de Deus não iria rejeitar. Tem muito mais ensinamento nessa palavra, eu poderia ficar aqui horas e horas. Jesus tocou no leproso. Primeiro, porque esse homem precisava entender que a condição dele, Jesus não iria rejeitá-lo. Homem rejeita, Jesus não. Não importa a tua condição, jamais Jesus vai te rejeitar, se você permitir Ele te tocar. Segundo, esse homem não tinha mais a sensibilidade, porque a lepra tira isso. E aquele homem precisava voltar a ter a sensibilidade do toque. Precisava voltar a ter a sensibilidade de sentimento. Quem sabe você não tem mais. Você não tem mais a sensibilidade. Não tem mais a sensibilidade do Espírito. Para você tanto faz se tá ou se não tá. Para você tanto faz ler a Bíblia ou não, se orar ou não. Não tem mais a sensibilidade. Jesus estava trazendo de volta a sensibilidade da presença dEle.
Está dando para entender? Primeiro, aquele homem precisava entender que a sua rejeita é graça. Segundo, aquele homem estava sendo curado, estava voltando a ter a sensibilidade, voltando a sentir de novo as emoções, o toque, a sensibilidade, voltando a sentir a presença. Terceiro, aquele homem precisava entender que a lepra dele, que a condição dele, não faz Jesus se distanciar dele. Quantas vezes o diabo nos engana, quantas vezes o diabo nos ilude, dizendo não vai até Jesus porque ele vai te rejeitar, ele vai te recusar. Aquele homem estava sendo resgatado, dizendo que Jesus não iria rejeitá-lo, que Jesus não iria desprezá-lo, que Jesus não iria jogar pedra, pelo contrário, Jesus acolheu, tocou. Um toque que faz a diferença. Já dá uma outra mensagem, mas eu vou parar por aqui. Um toque que faz a diferença no meu sentir, nos meus sentimentos e nas minhas atitudes. Amém? Que Deus te abençoe. Vai querer falar alguma coisa, minha esposa? Não? Então, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Lembre-se, Jesus quer te tocar, para que você volte a senti-lo, ter a sensibilidade, para que você possa entender que a tua condição Ele não te rejeita, para que você possa entender que não importa a tua condição, todas as vezes que você chegar dele, Ele está disposto a fazer um milagre sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus dê uma semana de vitória, que Deus dê para você bênção sobre bênção, e não importa a tua condição. Você pode estar na pior condição, como este homem, que não tinha cura para a sua época, está disposto a tocar e fazer a diferença na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.